Brasileiro de Massachusetts ganha a internet dando dicas sobre a língua inglesa para os imigrantes. Número de vistos norte-americanos emitidos para brasileiros nos primeiros 6 meses do ano bate recorde. Polêmica. A cidade de New York quer usar uma antiga prisão federal para abrigar imigrantes indocumentados. Na Flórida, autoridades disparam o alerta para o aumento no número de casos de dengue. E o sul da Califórnia tenta se recuperar depois de ser atingido por uma tempestade tropical e um terremoto neste final de semana. Às 2h40 da tarde de domingo, um tremor de magnitude de 5,1 foi registrado em Ventura County, região vizinha a 80 milhas de Los Angeles. Olá, muito boa noite. Boa noite. Essa edição começa com uma boa notícia sobre a movimentação dos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Um levantamento feito pela AG Immigration mostra um aumento acentuado na emissão de vistos de turismo para os brasileiros que querem vir aqui para o país. O estudo, feito com base em dados do Departamento de Estado norte-americano, mostra que no primeiro semestre deste ano, a emissão de vistos de turismo para brasileiros que querem visitar aqui os Estados Unidos aumentou 40%. Isso significa que nestes 6 primeiros meses de 2023, o número de documentos fornecidos aos brasileiros chegou a surpreendentes 547 mil. Os analistas desse levantamento acreditam que este ano deve terminar com o maior volume de vistos dos Estados Unidos já emitidos na história para o Brasil. Agora a gente muda de assunto para falar da crise de imigração. Sem espaço para receber mais imigrantes, a cidade de Nova York quer agora usar uma prisão federal para abrigar os indocumentados que não param de chegar. Eles querem acesso a uma prisão de Manhattan. Essa é a segunda vez que New York usa um centro prisional para receber os imigrantes. Em maio, uma antiga cadeia do Harlem virou abrigo. A ideia de New York é usar este prédio, o Centro Correcional Metropolitano em Manhattan. Essa prisão, que já teve mafiosos importantes do passado, como El Chapo, pode agora virar moradia temporária de imigrantes. O vice-prefeito de comunicações, Fabien Levy, disse que a cidade atingiu a ocupação máxima e a saída é o uso de prédios federais e estaduais. New York tem agora 101 mil imigrantes. Desse total, 60 mil estão vivendo em 202 abrigos de emergência criados na Big Apple. Só neste domingo, 500 pessoas chegaram de ônibus enviadas direto da fronteira sul pelo governo do Texas. Esses imigrantes estão dormindo na rua por falta de espaço. Em maio, a cidade anunciou o uso de uma antiga prisão do Harlem que estava desativada há 3 anos. O prédio de 10 mil pés quadrados, com 8 andares e vista para o Central Park, virou moradia para 500 imigrantes. O prefeito Eric Adams disse que já enviou solicitações aos governos estadual e federal para transformar outras instalações em abrigos para suportar o alto número de indocumentados que chega diariamente à cidade. A prisão não é o lugar ideal nem o local que visitamos, mas infelizmente todas as opções estão sob a mesa, disse o vice-prefeito. New York ainda está pedindo à Casa Branca uma declaração federal de emergência para que a cidade possa receber recursos financeiros extras do governo Biden. Essa situação humanitária está tão grave que 19 estados, entre eles Massachusetts, Nova York, Minnesota, entre outros, mandaram uma carta coletiva para o diretor da imigração, Alejandro Mayorkas, pedindo ações conclusivas para ajudar esse influxo de imigrantes nos Estados Unidos. Eles pediram 4 coisas. Primeiro, que a permissão de trabalho seja acelerada. Essas pessoas têm que esperar no mínimo 150 dias na grande parte dos casos, e isso cria um cúmulo de pessoas para os estados que eles não têm capacidade de lidar. Segundo, eles estão pedindo que os processos sejam mais consistentes. Há uma discrepância no tempo de processo. Terceiro,
Terceiro, renovação de permissão de trabalho automática, isso é muito importante. E, finalmente, eles estão pedindo isenção de taxas para essas pessoas. Enfim, se a imigração trabalhar com os estados, haverá uma melhora para essas pessoas, esses imigrantes aqui nos Estados Unidos. Mudando de assunto, um brasileiro está usando as experiências pessoais de quando ele chegou aqui nos Estados Unidos para ensinar inglês aos conterrâneos. Esse professor usa mais que a criatividade e por isso ele está fazendo um tremendo sucesso na comunidade de Massachusetts e em todo o país também de forma online. A Giovanna Locatelli explica essa história pra gente. No Brasil, Gustavo era enfermeiro. Ele decidiu vir aos Estados Unidos em busca de novas oportunidades. E quando chegou, como muitos imigrantes, encontrou a barreira do idioma. E eu tentei me matricular em escola, eu tentei contratar professores particulares lá no início da minha chegada 6 anos atrás e eu não consegui obter resultado. E por ter passado por desafios na aprendizagem do inglês, começou a buscar por si só uma forma de aprender mais facilmente. Então, eu comecei a estudar sobre metodologias, eu comecei a estudar sobre aquisição de linguagem, sobre realmente se a gramática é necessária no primeiro momento do aprendizado. Depois que dominou o inglês, passou a ajudar outras pessoas a aprenderem o idioma de uma forma que chama de aprendizagem reversa. Eu ensino inglês desenvolvendo as habilidades de comunicação, que desenvolver a escuta e a fala, que é o que a gente precisa para se comunicar. Se você para pensar logicamente, uma criança, quando ela está aprendendo a língua nativa dela, ela aprende primeiro a entender os pais falando, depois ela repete ali o que foi falado, e quando ela vai para a escola aprender gramática, aos 7 anos de idade, ela já é fluente no idioma sem nunca ter estudado regra. Help me. Help me. Help me. Call the police. Para Gustavo, poder ajudar as pessoas é uma alegria, e ele dá um recado para quem tem dificuldades. Que hoje em dia, no mundo que a gente vive, globalizado, o inglês nem é algo que eu precise tentar convencer ninguém da importância, que a gente já sabe o quão é importante aprender inglês. Não precisa ter medo do idioma, não é um bicho de 7 cabeças, é a forma que ele foi ensinado, que ele é ensinado até hoje por muitas escolas tradicionais, que acaba fazendo com que a gente acredite que a gente não é capaz, porque acaba levando muito tempo, né, o aprendizado. Depois do intervalo, autoridades da Flórida alertam para o aumento nos casos de dengue em pelo menos 2 condados. E no Canadá, chamas de 2 incêndios se fundem e provocam uma massiva destruição. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Flórida, Texas, Arizona e Havaí estão registrando casos de dengue e preocupando as autoridades. O maior número de contaminações está no sul da Flórida. 2 condados estão sob alerta para o mosquito transmissor da doença. Os detalhes com a repórter Cone Rocha. Os 4 novos casos de dengue foram registrados no sul da Flórida, entre os meses de julho e agosto. Até agora, são 11 contaminações locais confirmadas neste ano, além de 204 casos de dengue associados a viagens. O Texas, Havaí e Arizona também registraram os primeiros casos da doença e estão sendo monitorados de perto pelo CDC. Entre os anos de 2010 e 2022, mais de 33 mil casos foram registrados aqui nos Estados Unidos. A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e só é detectado através de exame de sangue. Os sintomas aparecem de 3 a 14 dias e incluem febre, dor de cabeça intensa, dor nos olhos, dores musculares e nas articulações, vômitos e diarreia. As autoridades alertaram as pessoas para se prevenirem contra o inseto que aparece no verão. Eles pediram para os moradores não deixarem água parada no quintal de casa, usarem roupas compridas ao anoitecer, colocar repelente no corpo e telas de proteção nas portas e janelas. Pessoas em Manchester, no estado de New Hampshire, estão relatando ataques de drones à comunidade de desabrigados. Grupos de apoio às pessoas em situação de rua denunciam que esse absurdo está acontecendo há meses. A polícia já anunciou que abriu uma investigação sobre o caso. The homeless community is very much used to being attacked. This is a whole new level of attack. Ovos e até fezes têm sido jogadas por drones em locais onde desabrigados estão dormindo. We would keep seeing it, we would keep seeing other items drop from the sky.
Diariamente vemos as mais diversas coisas sendo jogadas nessa população por drones. Isso se tornou algo comum por aqui, denuncia Dan, ativista que ajuda pessoas em situação de rua na cidade. A polícia de Manchester confirma que está ciente dos ataques por drone e abriu uma investigação sobre o caso. It's certainly disheartening. Rivan, que já sofreu com os ataques de drone, diz que ele e outras pessoas já enfrentam muito para se manterem vivas e seguras e que agora ter que enfrentar mais isso é desanimador. Só espero que a polícia descubra logo quem está por trás disso. Certamente é alguém doente que tem tempo, energia e recursos para fazer um absurdo como esse, diz Dan. Bom, eu vejo isso de um extremo preconceito, né, em relação à população de rua. Eu acho que as autoridades realmente têm que investigar esses casos. São pessoas, como são seres humanos, são pessoas de direito. É importante que as pessoas reconheçam essas pessoas, né, e procurem entender os motivos que levaram as pessoas à situação de rua e ajudá-las a superar essa situação de rua. Não tornar a vida delas ainda mais amarga e ainda mais dolorida do que é viver na situação de rua. Agora tem o nosso giro de notícias que vai mostrar a situação grave do Canadá e do estado de Washington, aqui nos Estados Unidos. Ambas regiões sofrem com incêndios. E no Havaí, que ainda se recupera das chamas devastadoras, a ameaça é outra, uma tempestade tropical que está a caminho da ilha. Após os incêndios mais mortais dos últimos anos no país, com mais de 114 vítimas até agora, Maui tem mais uma preocupação. As autoridades prevêem possíveis inundações e deslizamentos provocados pelo ciclone pós-tropical Fernanda, que deve chegar ao Havaí no final desta semana. Mas chuvas fortes já devem começar nesta noite, o que vai dificultar a busca pelos mais de 1.000 desaparecidos. Hoje, o presidente Joe Biden visitou as ilhas, encontrou sobreviventes, socorristas e reafirmou os compromissos da Casa Branca em ajudar na recuperação do Havaí. Biden também anunciou a escolha de um oficial da Defesa Civil para coordenar uma resposta federal de longo prazo. No Canadá, as chamas de 2 incêndios se fundiram e agora cobrem mais de 40.000 hectares de terra. 30.000 pessoas estão sob o estado de emergência e receberam ordem de evacuação. Os ventos fortes que atingem a região estão ajudando o fogo a se espalhar em uma velocidade impressionante. As autoridades se preocupam não só com o fogo, mas tantas queimadas fazem com que cidades inteiras estejam com o ar contaminado com uma densa fumaça tóxica prejudicial à saúde. O Canadá vive uma temporada recorde de incêndios florestais, com mais de 14 milhões de hectares já devastados. Um estado de emergência está em vigor no condado de Spokane, no estado de Washington, por causa de incêndios florestais que estão crescendo de tamanho e ameaçando cidades inteiras. As autoridades já começaram a emitir ordens de evacuação para centenas de moradores. Pelo menos 3 grandes focos de incêndio estão sendo combatidos neste momento. Um deles, o chamado Oregon Road, já devastou mais de 9.000 acres. Até agora, pelo menos uma pessoa morreu. No próximo bloco, o valor das hipotecas atinge o maior patamar em 20 anos aqui nos Estados Unidos. E pesquisa desanima quem comprou os óculos com as chamadas lentes azuis, ao revelar que essa tecnologia não seria tão eficiente para proteger a visão. O assunto agora é casa própria. Se você está pensando em comprar a residência dos sonhos, olha, é bom prestar atenção, viu? É que a taxa média da hipoteca a longo prazo subiu e atingiu o valor mais alto dos últimos 20 anos, como nos mostra agora a Carla Marinho. O mercado imobiliário vem registrando queda na venda de imóveis e o motivo é a alta hipoteca. A taxa média a longo prazo subiu para 7%, a mais alta dos últimos 20 anos. A expectativa é que os preços continuem subindo. Por mais que a inflação esteja caindo, as hipotecas não vão reduzir tão cedo. Com isso, os especialistas dizem que é hora de ajustar as expectativas e fazer as contas para não se enforcar.
Na prática, isso significa que comprar uma casa de $450 mil com uma entrada de 20%, em média você pagaria por mês uma hipoteca de $2.950 em 30 anos. No ano passado, quando os juros eram de 5%, essa parcela era de $2.400. Mas para quem está com as finanças controladas e ainda procura uma casa, Pablo Farias, corretor de imóveis na Flórida, garante que ainda é possível fazer negócio. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: quando você paga aluguel, você paga 100% de juros. O que faz sentido é prestação, fazer cálculo, saber antes de entrar qual a taxa de juros que está acontecendo. Independente se você compra com a consultora ou não, bancos normalmente oferecem essas opções de você poder pagar um pouco a mais e baixar os juros. E aí você segura esses juros baixos durante 2, 3 anos e no ano que vem, que é a expectativa de que os juros vão começar a baixar, porque a alta dos juros é exatamente para conter a inflação no país, quando baixar os juros você pode refinanciar a sua casa. E já que a gente está falando de moradia, olha só essa notícia. Uma casa está sendo vendida praticamente de graça, por $1. Acreditem, essa casa é a mais barata do mundo e foi colocada à venda no estado do Michigan. O imóvel não está no seu melhor momento. Tem um buraco no chão e outros problemas. Na verdade, precisa de uma reforma, mas com esse preço de $1, o agente imobiliário diz que a casa virou um interesse nacional e internacional na internet. Desde que entrou à venda, ele está recebendo cerca de 500 ligações e propostas por dia. A casa já tem até fila de espera para visitas. O imóvel tem 724 pés quadrados. São 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Um dos sites mais conhecidos daqui do país, o Zillow, registrou mais de 70 mil visualizações em apenas 2 dias. A ideia da imobiliária ao postar a casa por $1 foi mostrar que o imóvel sempre acaba atingindo seu valor de mercado, independente da promoção. E eles conseguiram, viu? Por causa dessa alta concorrência, eles estão esperando vender essa casa de $1 por $50 mil. E os óculos de luz azul se tornaram muito populares aqui nos últimos anos para evitar a tensão ocular na frente do computador. Mas agora, uma pesquisa que analisou dezenas de estudos sobre essa tecnologia revelou que ela não é assim tão eficiente quanto se imaginava. As lentes de filtragem de luz azul eram vistas como a salvação para quem fica muito tempo na frente das telas. A tecnologia foi lançada como a única opção capaz de evitar o cansaço visual e proteger a saúde dos olhos. Mas parece que não é bem assim. Pesquisadores analisaram dados de 17 ensaios clínicos feitos em 6 países e descobriram que essas lentes não ajudam no relaxamento ou proteção da vista e que também não são capazes de auxiliar quem usa óculos a dormir melhor à noite. Segundo especialistas, a vista cansada pelo uso frequente das telas é algo cada vez mais comum na sociedade atual. Os sintomas dessa condição são os olhos secos, lacrimejantes, visão embaraçada e sensibilidade à luz. Os médicos alertam que as únicas medidas realmente eficazes para combater esse problema são manter a distância de pelo menos um braço esticado da tela do computador, aumentar o tamanho das letras na tela, fazer intervalos regulares para sair um pouco da frente dos computadores e, claro, manter consultas anuais com um oftalmologista. Depois do intervalo, tem todos os detalhes sobre a situação da Califórnia, que foi atingida por uma tempestade e um terremoto neste final de semana. E tem alerta para a formação de mais tempestades. Pelo menos 5 estão sendo monitoradas no Atlântico e na região do Golfo. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Susto em dobro na Califórnia. A população enfrentou neste final de semana a primeira tempestade tropical em 84 anos, que provocou muita inundação. Além disso, um terremoto de 5,1 graus de magnitude também atingiu o sul do estado. A população estava preparada, mas mesmo assim foi um tremendo susto. A reportagem é da Eloaura Zen. Com ventos de 30 milhas por hora, Hillary avança para o norte de Nevada e Idaho. Mesmo assim, autoridades alertaram que a tempestade tropical ainda leva chuva forte e pode provocar inundações.
O sul da Califórnia acordou hoje de ressaca, depois da passagem da primeira tempestade tropical em 84 anos no final de semana. Ruas ainda estão alagadas, bairros estão submersos, sem energia e centenas de árvores caídas. A operação limpeza já teve início. O furacão Hilary perdeu força ao se aproximar da costa oeste americana e atingiu a Califórnia como tempestade tropical com ventos de 50 milhas por hora e muita chuva. Essa semana, o governo da Califórnia avisou toda a população aqui, inclusive o pessoal do prédio também, para que a gente se preparasse para o furacão Hilary que estava chegando, que a gente comprasse mantimentos, que a gente tirasse as coisas do terraço. Eu fiz isso, tirei todas as minhas flores bonitinhas aqui do terraço, inclusive o furacão Hilary não aconteceu, muito obrigada, não tivemos essa experiência como o pessoal da Flórida tem, mas em compensação a sujeira aqui foi bem grande. Tivemos uma ocorrência de ventos aqui em West LA, onde eu moro, mas nada forte, foram ventos, foram chuvas, mas chuvas não tão grandes como as de janeiro, normalmente são chuvas mais intensas. Foram chuvas normais, não tivemos nada, pelo menos aqui nessa região a gente não sentiu nada. Como se não bastasse a chuva que deixou os californianos preocupados, os moradores de Los Angeles tiveram ainda que lidar com um terremoto. Às 2h40 da tarde de domingo, um tremor de magnitude de 5,1 foi registrado em Ventura County, região vizinha a 80 milhas de Los Angeles. Vários vídeos caseiros foram postados na internet mostrando a força desse sismo, que chacoalhou casas e ruas. Não há registro de feridos ou mortos. Eu senti o terremoto que do nada assim ouvi o barulho das escadas. Achei que tinha alguém subindo as escadas, algum roommate meu. E quando eu fui perceber assim, começou a tremer de fato o chão, a minha casa. Não foi algo, nossa, forte, não foi muito tempo, foi coisa de uns 10, 15 segundos. E parou. Daí quando eu fui ver era um terremoto mesmo. Vale lembrar que abalos sísmicos são comuns na região por conta da placa tectônica chamada de San Andrés. Quem mora na região vive preparado. Sempre preparados, comprem água, comprem lanterna, deixem o alimento preparado na geladeira. A gente nunca sabe, não é porque foi somente essa vez, mas a gente nunca sabe o que nos espera. Então sempre é bom deixar alguma coisinha para ficar preparado numa emergência. E olha, além de Hilary, outros 4 sistemas estão sendo monitorados no Atlântico e 1 no Golfo do México. 3 deles já viraram tempestade tropical e receberam até mesmo nomes. Essa formação que você vê agora aí no mapa é a tempestade tropical Franklin, que já é considerada uma ameaça para o Haiti e para a República Dominicana. Pode perder força quando tocar a terra, mas pode voltar a se recuperar depois em mar aberto. No Golfo do México, um sistema ainda desordenado chamado Nine pode virar uma tempestade tropical até amanhã. Se isso acontecer, vai receber o nome de Harold e pode seguir rumo ao Texas. Tem também a tempestade tropical Gert, que se formou no sábado, mas ao longo desta segunda-feira veio perdendo força e sendo rebaixada. Os meteorologistas esperam que ele se dissipe até amanhã. A 4ª formação é a Emily. Até hoje de manhã ela estava como tempestade tropical, mas perdeu força e foi rebaixada para ciclone pós-tropical. Tem chance de se recuperar e, por isso, segue sendo monitorada. E, por último, tem um sistema no Atlântico em formação perto da África que está sendo chamado de AL92. Está com ventos de 35 milhas por hora, mas pode ganhar força e segue sendo acompanhado. Vale lembrar que agora começa para valer a temporada de furacões, pessoal. Por isso, os especialistas dizem que o pico é esperado para setembro, com bastante atividade nos oceanos. E nós, claro, vamos acompanhar e trazendo todas as informações para vocês, para que todos se mantenham seguros nessa temporada que promete. E bastante alertas, é isso aí. Vamos dar uma olhadinha então, aproveitar e ver como é que vai estar o clima amanhã em todo o país, dar uma olhadinha no nosso mapa, vamos ver?
Olha só, Boston, sol forte, aí máxima de 75, mínima de 57, sol também em New York. Norfolk, tempo encoberto, um pouco tímido, máxima de 86, mínima de 68. Atlanta, o sol brilha bastante. Já na Flórida, a gente tem chuva em Miami, Tampa e tempo encoberto em Jacksonville. Nessa região, a máxima não passa de 95. Houston, chuva, máxima de 98, mínima de 79, Evelyn. Muita tempestade prevista amanhã para San Antônio, gente, com máxima em menos de 100, olha só, 93. El Paso também um tempo mais ameno, 95 de máxima, com sol aparecendo entre nuvens. No Arizona, em Phoenix, a máxima continua bastante alta, com 103, apesar do sol também dando as caras através das nuvens. Em São Francisco, na Califórnia, 75 de máxima e 60 de mínima, também com tempo nublado e o sol aparecendo com timidez ao longo do dia. E agora a gente mostra para vocês a história emocionante que vem lá da Louisiana e que vai fazer o coração de muita gente transbordar, né, Ruth? Com certeza, é sobre um menino de 11 anos que sofreu bullying na escola e acabou recebendo apoio de onde ele nem imaginava. Claro que ficou famoso na internet, dá só uma olhada. Quem vê Dominic Hawkins assim, se divertindo e sorrindo, nem imagina que esse menino de 11 anos, que tem necessidades especiais, foi vítima de bullying na escola e sofre de depressão e ansiedade. A história do garoto comoveu o time de futebol americano da Universidade de Louisiana, que resolveu agir em apoio ao pequeno Dominic e mostrar que ele tem amigos de peso e altura. Eu vi a história dele e pensei, ele é muito corajoso, eu preciso conhecê-lo pessoalmente para mostrar meu apoio, disse Rylan Green, jogador do time. Ele organizou uma manhã repleta de eventos para o menino e a família. Dominic ganhou camiseta, boné, pulseira e ingressos para ver o jogo do time na abertura da temporada. Os jogadores fizeram questão de mostrar exatamente onde o ânimo e a confiança de Dominic precisam estar sempre, no alto. Warhawks on 3. Warhawks on 3. 1, 2, 3. Eles deram conselhos e ainda ensinaram Dominic que a vida é igual a uma bola, sempre deve ser jogada e nunca se deve deixar cair. Dominic vai levar para sempre a lição aprendida neste campo de futebol, com os mais novos e grandes amigos. Warhawks on 3. 1, 2, 3, Warhawks! Linda história, né? Bom, o Jornal Américas no Ar então termina aqui. A gente agradece a companhia de vocês nessa segundona. Vem aí toda semana, a gente aguarda a companhia de vocês ao longo dela. E agora vem aí mais um episódio da série Reis. Uma boa noite para vocês. Boa noite.